Aquele abraço, estamos chegando com Boa Vida News, edição da manhã. Obrigado a você pelo carinho, você que está se acostumando a nos prestigiar no nosso noticiário das manhãs, das tardes e também no período noturno. Hoje é quinta-feira, dia 13 de outubro de 2014, segundo a previsão do tempo, temporal, preste atenção, né? Porque às vezes a gente ouve a notícia, né, nas emissoras abertas, nas grandes emissoras, olha, tem temporal para Mato Grosso do Sul. Existe a possibilidade de um temporal na divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Lá para cima, talvez possa acontecer, né, temporal. Para Dourados, né, tempo nublado, tudo mais, mínima de 18, máxima de 27 para essa quinta-feira, neste momento 17 graus. Probabilidade de chuva 70%, volume estimado 15 minutos. Pode chover em algum setor, em alguma área em Dourados, mas a previsão é de 70%, 15 milímetros. Para amanhã, aí o tempo melhora de vez, né? Esperamos que nós tenhamos aí um ótimo final de semana. Para sexta-feira, mínima de 15, máxima de 27, probabilidade de chuva zero. Você que está se programando aí para o final de semana. A cotação do bovino em Mato Grosso do Sul fechou a bolsa ontem, R$ 135,06. A cotação do milho, R$ 20,28. A cotação da soja, R$ 61,88. E o dólar continua em alta, viu, gente? Continua em alta, 2,56, uma cotação acima de 0,25%. Nós, durante o programa, nós vamos ter aqui, a partir de hoje também, numa parceria com o CIAT, as ofertas de emprego. Deixa eu só dar uma passadinha aqui na abertura do programa. Ó, abastecedor de linha de produção, nós temos aí 5 vagas. Ajudante de padeiro, almoxarife, analista de sinistros, aplicador serigráfico em vidros, apontador de obras, atendente de farmácia, balconista, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, auxiliar de laboratório de análises clínicas, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de serigrafia, técnico de mecânica, auxiliar técnico de refrigeração, açougueiro, camareira de hotel e caseiro. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre emprego. Olha, o Jornal Diário MS traz hoje, na sua edição de quinta-feira, projeto inédito no país, Cisfron começa a operar. Nós falamos sobre isso ontem, inclusive, o Cisfron, Sistema de Monitoramento de Fronteiras, projeto apontado como revolucionário pelo Ministério da Justiça e da Defesa, começa a operar hoje em Dourados. A segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, considerada uma localidade estratégia no país, foi implantado ao longo deste ano o projeto piloto do sistema que pretende ser uma referência internacional no monitoramento de fronteiras. Daqui a pouco a gente fala também no Jornal Diário MS. Eu estou recebendo hoje o presidente do Sindicato dos Funcionários do Comércio de Dourados, Pedro Lima, para a gente falar um pouco mais. Está chegando o final do ano. Ontem eu conversei aqui com a coordenadora de vagas do CIAT para a gente falar sobre emprego e hoje nós estamos trazendo no programa o presidente do sindicato. Pedro Lima, obrigado pela visita aqui no nosso Boa Vida News. Bom dia, Antônio Carlos, bom dia àquelas pessoas que nos assistem nesse momento. E é sempre um prazer estar aqui para ter esse papo contigo e passar as informações com relação ao comércio, com relação aos trabalhadores do comércio, para a população de Dourados e da região. Eu falei do CIAT, Pedro, e eu aproveito para conversar contigo com relação ao emprego. Como é que foi? Nós estamos aí já pouco mais de 40 dias aí para o final do ano. Como é que foi essa relação patrão-empregado para Dourados, no sentido de contratação e demissão? Antônio Carlos, sempre no final do ano existe um aumento maior, né, na oferta de vagas para o comércio Dourados, mais especialmente na área de supermercados e o shopping, as lojas de armaria, enfim. Então, parece-me que a oferta já está aumentando bastante e eu acredito que tem aí uma geração boa de emprego para as pessoas nesse final de ano. Como é que o sindicato analisa? Foi um ano bom para o funcionário no setor de estar empregado ou nós estamos trabalhando no vermelho? Não, as empresas douradenses, eu acho que nos últimos anos do comércio tem trabalhado com um grupo bom de empregados e tem gerado um grande número de empregos, sim.
O comércio é um lugar, Dourados é um lugar onde nós atendemos aqui a região da Grande Dourados, com mais de 20 municípios, né? E com isso nós não temos tido tanto problema com o desemprego nessa área nos últimos anos e mais especificamente nesse ano agora de 2014. O sindicato tem feito assim uma força-tarefa muito grande em favor da valorização do funcionário. O que é que você tem conseguido, o que é que o sindicato tem conseguido de ganho com relação a isso? Na verdade, o que nós temos trabalhado muito é para valorizar as empresas. Lógico, as empresas de rede que vêm para Dourados, nós temos que dar esse valor, porque isso é interessante para Dourados, mas nós temos procurado valorizar muito mais também as pequenas empresas, as empresas que estão estabelecidas aqui. E com isso, tentamos equilibrar a correlação de forças, fazendo com que não há a concorrência não seja tão desleal. É por isso que a gente bate sempre na tecla de se trabalhar uma jornada normal e de não ter aquele trabalho aos domingos, porque você traz muito mais emprego no âmbito das pequenas empresas do que nas empresas de rede, que tem aí gerado empregos importantes para Dourados, é claro, mas não chega a 20% do montante do que tem em Dourados. E com relação às conquistas que nós temos conseguido, na área de emprego e na área de salário, por exemplo, nós fechamos uma convenção agora e negociamos aí um índice um pouco acima da inflação. Mas não é aquela coisa que o trabalhador espera, até porque vive-se um momento de estabilidade, troca de governo, uma série de aspectos aí, de fatores que fazem com que a gente tenha que segurar um pouco para evitar que tenha um problema de demissão ou coisa parecida. Estou conversando com Pedro Lima, presidente do Sindicato dos Comerciários em Dourados. Vocês têm lutado bastante, eu estou falando aqui na luta que o sindicato vem fazendo, não de abrir o comércio, porque tem lei, tem do livre comércio e tudo mais, mas principalmente de se abrir uma nova jornada, novos períodos, para que novas pessoas possam ser contratadas. Essa é uma luta ingrata ou não? Não, a luta para que tenha jornadas diferenciadas durante a semana é uma luta que nós temos travado também. Inclusive, as entidades sindicais lutam constantemente para que não haja excesso de jornada, para que tenha o trabalhador a sua jornada normal, as 44 horas semanais, 8 horas diárias, e com isso possa se abrir novos postos de trabalho, com os empresários aproveitando a oportunidade que eles têm aí de trabalhar de segunda a sábado em horários diferenciados e criar novos turnos de trabalho, né? Isso a gente é uma luta constante, não é só em Dourados, é em todos os municípios, acho que no Brasil inteiro, que a gente tenta fazer com que gere-se mais emprego, coloque-se mais pessoas trabalhando. Citei aqui já em programas passados, caso dos universitários de Dourados que estão aqui, aqueles que estudam no período da manhã, que poderiam estar trabalhando à tarde. Enfim, tem uma série de fatores que existe aí que pode fazer com que se gere emprego. O que precisa é divulgar esse trabalho e fazer com que as empresas possam ter sua liberdade e usufruir do benefício da lei que já está aí à disposição deles. Cada dia mais, novas empresas elas estão abrindo aos domingos. Eu, particularmente, tenho procurado passear pelo comércio de Dourados em vários setores aos domingos e são poucos os setores que têm um movimento que se paga por abrir ao domingo. Com relação a contratações, o que é que isso tem rendido ao trabalhador? Tem sido considerável, bom, médio, ruim? Com relação aos domingos, Dona Carlos, especificamente nesse setor, excetuando os supermercados, o shopping, as empresas que vendem produtos alimentícios, o comércio não tem demonstrado avanço em contratação em nenhum sentido com o trabalho domingo. Até porque eles abrem um domingo por mês e quem abre aí são pequenas, são as grandes redes, como eu disse no início, são 4 ou 5 empresas que abrem nesses domingos, ou em alguns feriados que existe, que está previsto em lei. E aí eles utilizam a mesma mão de obra. A contratação que tem maior para o domingo é com relação ao shopping e com relação aos supermercados. Se reclama muito, Pedro, do atendimento no comércio de Dourados, que algumas empresas, o atendimento ele não chega a ser bom, apesar de tentar qualificar e tudo mais. Para o sindicato, no geral, como é que é esse atendimento
que é de suma importância e a cara da empresa? Olha, eu entendo que o comerciário hoje, aqueles que estão nos seus postos de trabalho, eles estão preparados para fazer o atendimento, têm feito o atendimento a contento para a população, existe falhas, é claro. Agora, o que a gente tem cobrado há muito tempo, e a gente vem cobrando, é a questão do, por exemplo, o Sistema S, que tem uma arrecadação na fonte ali para qualificar o trabalhador, fazer com que eles sejam inseridos no mercado de trabalho. E, no entanto, o que a gente vê de cursos profissionalizantes nessa área, SESI, SENAI, SENAC, enfim, todo o Sistema S, eles são cursos que não estão ao alcance da classe trabalhadora. E os empresários é quem precisam investir nisso ou, quem sabe, cobrar do próprio Sistema S, porque eles já têm essa arrecadação na fonte para fazer com que a qualificação de mão de obra seja feita para os trabalhadores. Isso para o trabalhador, especificamente do comércio. Não existe uma qualificação, por exemplo, no SESI, SENAI, existem outras profissões, né, outros segmentos, mas especificamente para o comércio não tem. Não tem, mas eles poderiam, né? É necessário. Muito bem, é necessário até porque o SENAI ele é administrado por grande parte, a presidência ou a administração do SENAI a nível de estado é feito pela FEComércio. E a FEComércio, eles poderiam e acho que deveriam investir um pouco mais, olhar um pouco mais a área do comércio, no atendimento do vendedor, no atendimento do crediário, no atendimento do balcão, enfim, a todo aquele atendimento, começando do próprio pacoteiro, para que faça com que tenha um atendimento muito mais profissionalizado, muito mais bacana, muito mais, sabe, as pessoas saiam das lojas, se sintam mais valorizados e voltem mais a comprar com relação a esse atendimento. Olha, eu vou a um rápido intervalo comercial, mas antes eu quero passar aqui mais algumas vagas do SEAT: chacareiro, chapista de lanchonete, churrasqueiro, comprador, conferente de mercadoria, consultor de vendas, contador, copeiro, cortador de roupas, costureira em geral, cozinheiro de restaurante, cuidador de idosos domiciliar. É um campo enorme aqui em Dourados. A necessidade realmente é bastante grande de cuidador de idosos preparados, né? Depiladora, desenhista de foto, estamparia, digitador, eletricista de baixa tensão, de instalações comerciais residenciais, manutenção industrial, empregado doméstico dos serviços gerais. Ontem eu conversava com a diretora do SEAT com relação ao empregado doméstico, que vem a ser empregado doméstico, né? Porque a gente fica na dúvida, é empregado mesmo ou empregado? E ontem ela disse, né, no final de semana, inclusive, nós vamos reprisar no sábado e domingo a entrevista para você acompanhar. Intervalo comercial e eu já volto no Boa Vida News.